Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou numa correria e essa correria se deve por conta da mudança de casa ainda e isso tem afetado um pouco aquele meu planejamento de gravação de vídeos. Então, eu tomei uma decisão que foi a de pegar os vídeos lá do Talktel, o link está aqui na descrição para vocês conhecerem, e que foram publicados lá ano passado, e usar esses vídeos como, abre aspas, step. Quando eu não consigo gravar um vídeo, ele entra para me ajudar aí a cumprir a minha agenda, tá bom? Então curta aí mais um vídeo direto do Talktel para o Café com Alecrim. Um grande abraço. Olá, eu espero que seja tudo bem com você, e na nossa conversa de hoje eu quero falar sobre ter fé. Acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer de Lucas 8, versículo 25. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. A boa prática da interpretação bíblica nos diz que um versículo não pode ser interpretado por ele mesmo. Nós devemos sempre considerar o seu contexto, todo o seu entorno e o livro no qual ele está inserido, para podermos entender o seu significado. Ele não é uma sentença única e isolada no tempo e no espaço. Ele não é um dito, né? Ele é parte de uma história, de uma sequência. O texto que nós lemos está inserido no capítulo de Lucas, faz parte de uma sequência eletrizante que o evangelista nos apresenta. Jesus, ele havia acabado de falar a respeito da parábola do semeador, falou da parábola da lâmpada, e em seguida ele fala a respeito da sua família. Logo após, nós chegamos ao nosso texto, onde ele entra com os discípulos para atravessar o mar da Galileia. No meio dessa viagem, há uma tempestade, os discípulos temerosos chamam Jesus, e Jesus questiona a fé dos discípulos. Ele não questiona a fé dos discípulos no sentido de menosprezá-los ou no sentido de chamar-lhes a atenção, mas sim no sentido de provocar. Eu estou aqui, eu chamei vocês para dentro deste barco, vocês estão comigo, vocês têm visto o que eu tenho feito, aonde está a fé de vocês? É esse o questionamento de Jesus. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o contexto maior deste texto. Nós pregamos e assistimos mensagens sobre este texto centrado nesta perícope apenas da tempestade que é acalmada por Jesus. No entanto, ele está dentro de um contexto muito maior. Ao sair do barco, Jesus chega em Gadara e ali ele expulsa o demônio que assolava a vida de um homem. Ele então sai dali, atravessa o mar novamente e ao chegar lá ele é abordado por um homem cuja filha, de cerca de 12 anos de idade, estava no leito de enfermidade à beira da morte. Ele então se dirige à casa deste homem e no caminho, espremido pela multidão, ele sente uma pessoa tocar a sua veste e sair dele poder. Ele então para, interrompe a caminhada e pergunta quem foi que o tocou. É então que uma mulher que sofreu de uma hemorragia há 12 anos, o mesmo período de vida da menina que estava à beira da morte, se apresenta e diz: fui eu. E ele diz: a sua fé te salvou. Jesus então segue o seu caminho e vai até a casa do homem e ali ressuscita aquela menina que havia morrido. Nós percebemos aqui que Lucas faz questão de enfatizar o poder de Jesus. Ele exerce o seu poder quando acalma a tempestade, ele exerce o seu poder, portanto, sobre as forças da natureza, ele exerce o seu poder sobre o mundo espiritual ao expulsar os demônios, ele exerce o seu poder de cura das enfermidades ao curar aquela mulher, e ele exerce o seu poder sobre a morte ao ressuscitar aquela menina. É a segunda vez que ele faz isso no relato de Lucas. Um pouco antes, se não me engano, no capítulo 6 ou 7, Jesus já havia ressuscitado uma outra pessoa. Então, Lucas faz aqui uma sequência para demonstrar, para apresentar ao leitor o poder de Jesus. É por isso que o texto da tempestade em alto mar não pode ser interpretado por ele só.
Nós precisamos encarar estes outros aspectos. E outro aspecto bastante interessante é que Jesus faz um contraponto aqui, e Lucas nos apresenta isso, entre a fé dos discípulos e a fé da mulher com fluxo de sangue. O texto paralelo de Mateus nos revela algo que Lucas não apresenta. Aquela mulher sofrendo de hemorragia há tanto tempo, à beira da morte, reúne as suas forças e ela pensava consigo mesma, se eu ao menos lhe tocar as vestes. E foi o que ela fez. Ela conseguiu, exprimir no meio da multidão, tocar as vestes de Jesus. E ao tocar as vestes de Jesus, ela foi curada. Por quê? Jesus responde essa pergunta. A sua fé te salvou. É interessante nós notarmos o contraste entre o que aconteceu com os discípulos dentro do barco e o que acontece com esta mulher, exprimida no meio da multidão. Ambos estão à beira da morte. Ambos estão numa situação crítica. Ambos estão temerosos. No entanto, os discípulos não exercem a fé que eles precisariam exercer naquele momento de dificuldade. Já aquela mulher demonstra sua fé e dá o exemplo aos discípulos da sua fé. Lucas não coloca este relato desta maneira à toa. Ele quer nos mostrar que a fé que os discípulos não tiveram no barco é a fé que aquela mulher, no meio de uma multidão, teve. E ela teve tanta fé que, mesmo temendo por sua vida, porque ela era mulher, discriminada, onde não tem vez, não tem voz, ela se levanta no meio da multidão e se apresenta diante de Jesus dizendo, eu toquei nas suas vestes. E ela foi curada. Então há aqui um contraste da fé daquela mulher com a fé dos discípulos. Vocês percebem como o texto da tempestade em alto mar não pode ser interpretado única e exclusivamente dentro dele, embora nós possamos sim fazer uma mensagem com base nisso. No entanto, há um contexto maior que nos convida a uma reflexão maior ainda do que simplesmente confiar ou simplesmente na lição que aquele texto ali pode nos dar, que seja uma lição mais simples, no sentido nós precisamos confiar em meio às tempestades. Essa é uma verdade bíblica, essa é uma verdade que deve ser vivida, que nós devemos carregar. No entanto, há um contexto maior. Jesus, ele é poderoso e a nossa confiança nele é porque ele tem o poder sobre os eventos da natureza, os eventos espirituais, as enfermidades e a morte. E é isto que Lucas está nos mostrando. É isso que o evangelista quer que nós aprendamos. Eu espero que você tenha curtido o nosso bate-papo. Um grande abraço para você e vamos seguindo, falando em teologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.